O milionário mais poderoso da cidade estava almoçando com seu filho em uma cadeira de rodas. Num restaurante chique, quando foram surpreendidos por uma moça pobre que se aproximou com passos firmes e disse com calma impressionante: "Dê-me comida e eu curarei seu filho." O pai riu e ele zombou dela até que o impossível aconteceu bem diante dos seus olhos. No salão principal de um dos restaurantes mais caros da cidade, onde os talheres eram de prata e os garçons se moviam como sombras treinadas para não existir, lá estava Andrés Salamanca, um nome que fazem tremer os empresários e recuar os juízes. Com um fato escuro, impecável e com uma expressão pétrea, ele não sorriu, nem precisava. O ar ao seu redor já era pesado o suficiente para assustar qualquer tentativa de simpatia. Havia algo em seus olhos, uma mistura de poder absoluto e um vazio irreparável. Sentado ao lado dele, com os pés imóvel no apoio para os pés da cadeira de rodas, estava seu filho Eduardo, de 9 anos. Pequeno, quieto, com um olhar doce, mas sempre esperando por algo que ele nunca chegou. Perdeu o movimento das pernas há 5 anos, após um acidente de carro. Nem os melhores médicos do mundo conseguiram reverter sua condição. Andrés olhou para o relógio pela 3ª vez em 5 minutos. Ele bateu os dedos no relógio-mesa impacientemente. Eles têm 3 chefes premiados e levam todo esse tempo para entregar um prato. O garçom parecia apressado, embora sem motivo aparente. A comida chegou na hora, mas o problema nunca foi o tempo. O problema era Andrés, um homem que ele não permitiu lentidão, mesmo quando o mundo exigia paciência. "Está chegando, senhor. Só mais 1 minuto." Andrés não respondeu, apenas desviou o olhar e soprou ar pelo nariz, irritado. Eduardo, por outro lado, observava tudo em silêncio. Ele movia o canudo no suco, distraído. Não, ele parecia irritado, talvez acostumado. Todo o restaurante manteve uma atitude respeitosa, quase cerimonial para aquele homem que comprava ações como quem compra pão. Mas naquele dia, algo que ninguém esperava desceu as escadas de mármore da entrada principal. Era uma garotinha. Roupas simples, cabelos presos em 2 tranças, olhos grandes e escuros como os de uma noite sem lua. Ele tinha o tipo de presença que não grita, mas também não pede permissão. Ele caminhava entre as mesas como alguém atravessando um campo aberto, ignorando os olhares perplexos dos clientes. "Aquela garota, de onde ela veio?" uma mulher murmurou, apertando a bolsa contra o peito. "Segurança", ela sussurrou. Outro homem para sua esposa, enquanto o garçom hesitava entre interrompê-la ou fingir que ela não existia. Mas ela não parou. Seus pés descalços faziam pouco barulho contra o chão elegante, mas cada passo parecia marcar território. Como se o restaurante, com seus vinhos raros, toalhas de linho e arrogância engomada, estava sendo desafiada por algo muito mais forte que o luxo. Ao chegar à mesa de Andrés e Eduardo, parou. Olhou para os dois como se já os conhecesse. Eduardo ergueu os olhos. Lentamente e por um segundo, pareceu prender a respiração. Havia algo naquela garota, algo que ela não conseguia nomear, mas sentia. Andrés, por sua vez, ele ergueu uma sobrancelha, já preparando a frase cortante que usava para rejeitar estranhos, com a mesma frieza com que dispensava os diretores. Mas antes que qualquer palavra saísse de sua boca, a moça falou. A voz não era alta, mas era firme, clara, cheia de certeza. "Dê-me algumas coma e eu curo seu filho." O silêncio que tomou conta da sala. Depois daquelas palavras, foi diferente de tudo que eu já havia sentido naquele restaurante. Não era o silêncio respeitoso das reuniões de negócios, nem o silêncio educado dos clientes discretos. Era um silêncio quase sobrenatural, um peso no ar, como se até os lustres de vidro hesitou em brilhar muito forte. A menina ficou ali, com os olhos, fixou-se em Andrés, como se ele não tivesse acabado de dizer algo impensável. Eduardo não piscou.
Havia muita esperança em seus olhos para ignorar. Mas Andrés sentiu seu sangue ferver de dentro para fora. Isso tem que ser uma piada, ele murmurou, recostando-se na cadeira com um sorriso cínico e venenoso. Você tem alguma ideia? O que você está dizendo, menina? Cure meu filho. Com o quê? Com a palma da sua mão? Mão suja? A menina não respondeu, não se mexeu. Só continuou olhando. Só isso. Isso me irritou ainda mais. O que você acha que isso é? Um reality show. Você acha que sabe mais do que os melhores médicos do planeta que eu venho pagando há 5 anos para fazê-lo dar um único passo? Novo? A voz de André se elevou. Ele não se importava mais com os olhares. Ele estava chateado demais para fingir. Eduardo puxou o braço do pai em voz baixa. Pai, só escuta ela. André soltou o braço com um movimento brusco. Não, Eduardo, isso é uma fraude. Ele é só mais uma daquelas pessoas que se aproveitam da dor dos outros. Ele está tentando nos enganar, garçom. Ele gritou, batendo com força na mesa. Tirem essa farsa daqui antes que eu mesmo a jogue fora. O garçom hesitou sem hesitar. Sabia o que fazer. Ninguém ali sabia. Afinal, ela era apenas uma garota magro, descalço, com a voz de quem carrega mais certezas do que a idade. Nem mesmo o metro, habituado a lidar com bilionários e celebridades, sabia como agir em uma situação tão absurda. Mas então a garota falou novamente. Não estou mentindo, disse ele com a mesma calma, agora olhando diretamente para Eduardo. Posso te fazer um pequeno teste? Antes que Andrés pudesse impedi-lo, ela deu um passo à frente. Seus pés mal faziam barulho no chão. E ela? O gesto foi tão delicado quanto improvável. Ele se ajoelhou em frente à cadeira de rodas e colocou a mão nas pernas do homem. Criança. Não era um toque técnico como o de um médico, nem religioso como o de um padre. Era simples, puro. Um toque de alguém que acredita no que é fazendo e o que poderia acontecer. Eduardo estremeceu ligeiramente, quase imperceptível. Uma respiração mais profunda, uma rigidez nos dedos, mas nada de espetacular. Nenhum milagre visível, nenhuma luz, nenhum som. Apenas a estranheza do momento e uma espera que ainda não trouxe nada. A menina retirou respeitosamente a mão, levantou-se, deu um passo para trás e apenas disse: às vezes demora alguns minutos. Explodiu Andrés. Agora, sem freios, sem censura, sem qualquer traço de civilidade, só isso. Esse é o seu grande truque, ele gritou, levantando-se violentamente. Você toca as pernas dele e você espera que a gente acredite. Meu filho ainda é paraplégico, entende? Ele não vai andar, só porque você colocou as mãos nele. O restaurante inteiro ficou em choque. O tom, o conteúdo, o desrespeito, foi tudo brutal. A menina não respondeu. Abaixou a cabeça e saiu sem discutir, sem correr. Ele apenas caminhou na direção por onde viera, com a mesma serenidade de alguém. Ele sabia que tinha feito a sua parte. E mesmo estando de saída, era como se tivesse deixado algo para trás. Andrés sentou-se novamente, bufando, os punhos cerrados. Eduardo não disse nada, mas seus olhos permaneceram fixos na porta por onde a menina havia saído. Havia um novo brilho neles. O brilho de alguém que sentiu algo que nem seu próprio corpo conseguia explicar. O garçom mal havia posto os pratos na mesa e já se arrependeu de não ter fingido um tropeço na estrada. A atmosfera do restaurante, antes dominada por sussurros refinados e música ambiente, agora era sufocada por um tipo diferente de silêncio. O tipo que só se instala depois de algo violento, desnecessário e irreversível. Andrés permaneceu sentado, mas sua postura foi um ataque. Os punhos ainda estavam cerrados sobre a toalha branca, o maxilar cerrados, olhos fixos em nada. Não havia vitória em sua fúria, apenas sombra de um homem que sabia, mesmo sem admitir, que tinha ido longe demais. Do outro lado da mesa, Eduardo segurou o garfo, incapaz de levar a comida à boca. Seu peito subiu e estava descendo em um ritmo diferente, como se algo estivesse se movendo dentro dele.
De repente, ele gentilmente largou o garfo e colocou as mãos nas pernas. Ele olhou para baixo, franziu o rosto e murmurou quase silenciosamente: "Pai." Andrew não. Ele reagiu. Ele continuou olhando para a parede, tentando conter a tempestade que ele próprio tinha provocado. "Pai, minhas pernas estão quentes", ele repetiu. Criança com uma voz entre o medo e a surpresa. O pai virou-se lentamente, a princípio com ceticismo. Então, com um leve medo nos olhos: "Como assim eles são quentes?" Eduardo tocou o joelho com os dedos e engoliu em seco. "Estou mesmo sentindo alguma coisa." As palavras saíram rasgadas como se lutassem para existir depois de anos enterradas. Andrés endireitou-se na cadeira, caminhou até ele e segurou o rosto do filho entre as mãos, obrigando-o a repetir o que disse. "Diga-me novamente. Você está sentindo esse formigamento, pai?" "Eu estou formigamento nas pernas. É leve, mas estou sentindo alguma coisa." O mundo parecia pare. Andrés recuou como se tivesse levado um soco no estômago. A arrogância, o desprezo, a certeza de que tudo era uma fraude ruíram com um único sussurro do filho. Ele se levantou tão rápido que a cadeira caiu. Os garçons se assustaram. Os olhares voltaram, mas dessa vez não importado. Pegou o casaco, jogou uma nota na mesa sem contar, sem calcular, saiu correndo pela porta da frente do restaurante, empurrando os clientes em seu caminho. Na cera quente do meio-dia, seus olhos examinavam os arredores em desespero. "Menininha!" ele gritou, sem saber o nome dela. "Menininha, onde você está?" Ele correu até a esquina, olhou para os dois lados e atravessou sem prestar atenção na luz. Ele quase foi atropelado por um táxi. Virou a cabeça como um homem perdido. Dentro de si, ele chamou, implorou, correu para a praça em frente. Ele procurou nas sombras de cada árvore, mas não havia nenhum vestígio dela. Nenhuma garota, nenhuma silhueta, apenas o eco de sua própria voz ecoando nas muralhas da cidade. O suor escorria por seu testa, mas não parou. Senti meu coração preso no garganta. "Por favor, volte", ele murmurou sem arrogância, sem controle, sem nada. Apenas um homem quebrado, enfrentando algo que não entendia. O que mais doeu não foi o arrependimento de tê-la expulsado. Foi a ideia de que ela estava ali ao seu alcance e ele a tratava como lixo, como uma ameaça, como uma loucura. E agora Eduardo disse que estava sentindo as pernas depois de 5 anos, 5 longos anos. Quando Andrés finalmente voltou ao restaurante, a mesa estava vazia, os pratos frios. Eduardo apenas olhou pela janela. Havia lágrimas nos olhos do homem. Criança, mas não eram de tristeza. "Ele foi embora, né?" perguntou sem desviar o olhar à vista da rua. Andrés sentou-se lentamente, derrotado. Passou a mão sobre seu rosto como se quisesse apagar o homem que ele havia sido até aquele momento. "Ela era real, filho, e eu não conseguia ver. Nada mais foi dito porque não havia mais nada para dizer. Só o peso de uma certeza a deixou escapar, a única chance real de ver seu filho andar novamente." Nos dias que se seguiram, Andrés Salamanca deixou de ser o bilionário intocável e calculista. Ele se tornou um homem à beira de colapso. Ele vagava pela cidade como um louco, obcecado, desfigurado pela culpa. Ele contratou investigadores particulares, revisou câmeras de segurança em restaurantes, estações de metrô, praças públicas. Ele pagou propina aos funcionários do terminal de ônibus. Ele procurou em abrigos, hospitais, igrejas, becos. Ele não dormia, mal comia. As ligações eram frenéticas. A cada ligação, sua voz. Eu estava mais desesperado. Pago qualquer coisa, só preciso encontrar aquela garota. Ela tem uns 9 anos, pele morena, cabelos escuros, olhos intensos. Verifique novamente. Olhe no ruas. Preciso encontrá-la. Enquanto o mundo ao seu redor tentou continuar normalmente, Andrés afundou cada vez mais em um buraco que ele em si havia terminado e do qual nenhuma quantia de dinheiro parecia chegar partida. Eduardo, por sua vez, também sentiu a ausência. Por um breve momento, ele teve esperança novamente.
conseguiu mexer os dedos dos pés, sorriu, disse: "Pai, está esquentando novamente." Mas então, como se o tempo tivesse acabado, tudo parou. As pernas, eles adormeceram novamente. A sensação desapareceu como se nunca tivesse acontecido. Existiu e isso destruiu Andrés. Não pode ser apenas uma coincidência. Não consigo. Ele repetia várias vezes, andando de um lado para o outro na sala de estar. Ela começou alguma coisa e eu a expulsei. Era uma manhã fria. Depois de mais de uma semana após o início da busca, o telefone tocou. Andrés atendeu ao primeiro toque. Do outro lado, a voz de um dos homens que ele havia contratado. "Senhor Salamanca, encontramos uma moça com as características descritas. Fica em um albergue na Zona Norte com sua mãe." Antes mesmo de encerrar a ligação, Andrés já tinha as chaves do carro na mão. Seu rosto magro, com os olhos fundos, a barba por fazer. Ele não parecia mais o executivo temido e imponente, mas um pai implorando por redenção. O abrigo era simples, modesto, com paredes descascadas e uma escada de concreto desgastada pelo tempo. Ao chegar, era recebido com desconfiança. Ninguém entendia um homem em um carro de luxo ali naquela época, mas ele só mostrou o nome, as características da moça e continuou para a frente. Ele caminhou por corredores estreitos, cheios de desenhos infantis colados, fita adesiva, brinquedos quebrados, colchões no chão. O cheiro de desinfetante mal escondeu a umidade. Cada passo parecia arrastá-lo para um passado que ele havia enterrado. Quando a porta se abriu, porta de um dos quartos, ele parou. Seus olhos foram direto para a garota que dormia, enrolada num cobertor fino. Era ela, a mesma que encarou seu orgulho com olhos serenos, os mesmos que haviam tocado as pernas de seu filho com fé silenciosa. Mas foi quando ele viu a mulher ao seu lado, sentada com uma expressão abatida, o chão parecia desaparecer sob seus pés. Andrés deu 2 passos para dentro, mas parou completamente desorientado. "Não, isso não é possível", ele murmurou com a voz trêmula. A mulher ergueu o rosto lentamente, apesar do tempo, das marcas da vida, da magreza e do cansaço em seu rosto. Pelo olhar, ele a reconheceu. Angélica disse como se estivesse vendo um fantasma. Ela não demonstrou surpresa. Seu rosto endureceu, como se ela estivesse esperando o reaparecimento de uma dívida antiga. "Demorou para você me reconhecer, mas sim, sou eu, Andrés." Ele deu mais um passo, como se ainda não estivesse convencido. "O que você está fazendo aqui? Ela é sua filha." Angélica assentiu com um pequeno gesto. "Sim, é, e você a expulsou de um restaurante como se ela fosse um incômodo. Qualquer um. Assim como você fez comigo." O impacto de suas palavras caiu como um soco. Andrés deu um passo para trás. Sua mente viajou anos atrás. Angélica trabalhou com ele. Ela era uma de suas funcionárias mais promissoras, competente, noiva, elogiada por todos. Mas quando engravidou, começou a chegar tarde para perder. Seu desempenho caiu e ele, sem hesitação, sem diálogo, sem empatia, ele a dispensou. "Joy, eu não sabia que você estava passando por tudo isso. Eu não sabia que ela era sua filha." Ele gaguejou. "Claro que você não sabia." Ela respondeu secamente. "Porque você nunca quis saber." Por alguns segundos, o silêncio reinou. Andrés. Ele olhou para a menina adormecida e sentiu seu coração pesar. A mesma garota que ele havia humilhado era filha de alguém que ele havia descartado. Então ele falou mais baixo, sua voz quase tremendo. "Ela tocou meu filho e ele sentiu suas pernas pela primeira vez em 5 anos. Então ela foi embora. Mas ela começou algo, Angélica, e eu preciso entender." Angélica cruzou os braços, respirou profundo. Não havia espaço para perdão naquele momento, mas também não havia portas. Completamente fechado. A questão não é se você quer entender. A questão é, você está disposto a ouvir agora o que não queria ouvir antes? Sim, por favor.
disse Andrés desesperado. Angélica permaneceu por alguns segundos em silêncio, como se algo ainda prendesse as palavras em sua garganta. Mas enquanto ele olhava para sua filha adormecida, seu peito parecia finalmente liberar tudo o que estava preso ali há anos. Você entendeu o que aconteceu depois que você me demitiu? Ele começou com a voz firme, mas entrecortada. Vou te contar. Depois que você me engravidou sem nem me ouvir, minha vida virou um campo de batalha. Eu não conseguia encontrar emprego em lugar nenhum. Ninguém queria contratar uma mulher prestes a dar à luz. Andrés olhou para baixo, engolida por uma mistura de vergonha e desamparo. Passei a gravidez num albergue com ratos dormindo em um colchão manchado no chão. Dei à luz, sozinha, em um hospital público superlotado, sem ninguém ao meu lado. Quando saí, não tinha para onde ir. Saí para a rua. Eu e ela. Eu tentando amamentar uma menina faminta no frio. Ela crescendo em calçadas, abrigos, fileiras de sopa. Eu vi minha filha desmaiar por falta de cobertores. Ela desmaiou por falta de comida. Ela foi a mão no rosto como alguém tentando apagar um filme que nunca quis ver. Tudo começou quando você decidiu que eu não era mais útil, porque meu desempenho caiu. Claro que caiu. Eu estava gerando vida, mas para você eu me tornei apenas um número vermelho. Andrés respirou com dificuldade. Ele queria responder, justificar-se, implorar, mas não havia palavras que alcançassem o que ela ouvia. Ela cresceu assim, sem quarto, sem brinquedos, sem festa de aniversário. Mas desde muito pequena, Iris sempre teve algo diferente. Um olhar, uma presença. Não sei explicar, mas sabia quando alguém precisava de algo. Ele abordou as pessoas certas no apenas alguns momentos, nunca para chamar a atenção. Era como se ele visse o que ninguém mais podia ver. Ele olhou para a filha com ternura e continuou. Um dia ele viu um homem sentado na calçada chorando. Ele me disse, ele precisa de ajuda, mãe. Ele está doente por dentro. E quando ela estendeu a mão e o tocou, ele desmaiou. Chorar como uma criança. Ele disse que ia cometer suicídio, mas não o fez, porque uma garotinha sentou ao lado dele e disse, você ainda é bom. Isso aconteceu muitas vezes. Às vezes, pessoas tristes, doentes, quebradas, ela apenas sente. Não há outra palavra. Andrés olhou para a garota como se estivesse olhando para algo sagrado. Sua mente ainda tentava assimilar que aquela garotinha, rejeitada, invisível ao mundo, havia salvado não apenas a vida de estranhos, mas agora, talvez também, a de seu próprio filho. Eu a vi entrar no restaurante como se o conhecesse, como se estivesse indo direto para onde tinha que ir. Ele disse num sussurro, porque foi isso que aconteceu. Ele acordou naquele dia e disse, hoje vamos encontrar alguém importante. Vou ajudar, disse Angélica. E ela só pediu um prato de comida em troca, disse Andrew. Ela não pediu comida como moeda de troca-mudança. Eu só estava te testando. Eu queria entender que tipo de pessoa você era. Angélica se levantou lentamente, cruzou os braços e olhou em seus olhos. E mesmo depois de tudo, sem sabendo que você foi o homem que nos deixou sem chão, ela escolheu ajudar seu filho porque ela não guarda rancor. Ela carrega um propósito e você teve a oportunidade de veja isso, mas você a descartou como uma farsa. Andrés deu um passo à frente, com a voz embargada. Eu sei o que fiz. Eu errei. Mas queria pedir uma nova oportunidade, não para esquecer o passado, mas para começar de uma maneira diferente. Angélica manteve o olhar firme, sem responder, mas dessa vez a dureza não estava mais ali. Era o mesmo. Havia um novo tipo de cansaço ali, o de alguém que já lutou muito e, no fundo, só quer descansar. Venha comigo, disse ele. Os dois. Não é esmola ou caridade. É o que eles merecem. É o que eu preciso fazer. O silêncio que se seguiu não durou muito. Iris, acordada há muito tempo, por alguns instantes, ele ouviu tudo em silêncio. Quando Andrés terminou, ele estava sozinho. Ele olhou para a mãe e depois para ele.
Podemos ir, mãe? Foi tudo o que ele disse. Mas isso já era muito mais do que quaisquer palavras de perdão. A noite caía lentamente sobre a mansão. Por Andrés Salamanca, como se o céu hesitasse em extinguir completamente o dia. Era estranho vê-la assim, iluminada, mas sem ostentação. Pela primeira vez em anos depois, aquela casa enorme de linhas retas e paredes frias parecia abrigar algo mais que luxo. Parecia conter esperança. Quando Angélica e Iris cruzaram o grande porta de entrada, Andrés se ofereceu para mostrar-lhes os quartos, mas Iris apenas olhou para ele calmamente e disse: "Quero passar um tempo com Eduardo, só nós dois no quarto dele." Andrés hesitou por um segundo, surpreso com a firmeza da menina. Então, ela simplesmente assentiu e indicou o jeito. "Claro, fique à vontade. Estarei aqui se precisar de mim." Iris avançou levemente, como se já soubesse exatamente para onde ir. Ela não perguntou ajuda, nem olhou para trás. Ele caminhou pelos corredores com passos suaves, como se conhecia o lugar sem nunca ter pisado lá antes. Ele não se intimidou com as pinturas, tapetes persas caros, móveis de design europeu. Era como se o ambiente não podia tocá-la, como se sua presença revertesse o poder do lugar. Eduardo estava em seu quarto sentado na cama, com o olhar fixo em a janela. Quando ouviu a porta abrir, ela não sorriu, mas também não ficou surpresa. Era como se ela estivesse esperando. Ela entrou lentamente, fechou a porta delicadamente e olhou para ele como se que pede permissão antes de agir. "Olá", disse ela suavemente. "Olá", ele respondeu com uma voz mais animada do que o normal. Iris caminhou até o lado da cama e ela sentou-se no chão à sua frente. Permaneceu em silêncio por alguns segundos, apenas observando-o. Eduardo olhou para baixo, envergonhado. Minhas pernas pararam de sentir qualquer outra coisa. "O tempo", disse ele com tristeza. "Eles estão apenas dormindo. Às vezes, a alma demora um pouco mais sobre despertar tudo dentro de si." A menina pegou suas mãos pequenas e frágeis e segurou-os com uma firmeza surpreendente. "Vocês confiam em mim?" perguntou ele. Eduardo assentiu. "Desde o restaurante. Desde o momento em que você olhou para mim." Ela. Ele sorriu e então, com toda a calma do mundo, colocou as mãos nos joelhos. Ele fechou os olhos e não disse nada. A sala permaneceu em silêncio. Lá fora, os jardins estavam escuros, banhados apenas pelo luar que atravessava o vidro. Lá dentro, tudo o que se ouvia era a respiração de ambos. E então, lentamente, algo mudou. Eduardo arregalou os olhos. A sensação começou como um calor suave, depois uma leve pressão. Depois algo estava se movendo lá dentro. "Está acontecendo de novo", ele sussurrou com a voz falhou. Iris permaneceu em silêncio, como se sua energia fluísse diretamente através suas mãos. Eduardo soltou um suspiro alto. Seus dedos dos pés se contraíram. O músculo em seu panturrilha tremeu. Ele levou as mãos às pernas, como se quisesse confirmar pelo toque o que estava a sensação. "É formigamento. Sério. Está muito forte agora." Com esforço empurrou seus pés contra o chão. Primeiro um, depois o outro. O Akama rangeu levemente. Ele apoiou as mãos nos braços da cadeira e, com os olhos bem abertos, ele se esforçou. Iris olhou para ele agora, imóvel, atenta. E então ele se levantou com as pernas tremendo, o corpo instável, mas ele estava de pé primeira vez em 5 anos. "Estou de pé", repetiu ele como se precisaria ser ouvido para ser acreditado. "Você já está despertando por dentro e por fora, lá fora", disse Iris com um sorriso calmo. "Acabei de lembrar seu corpo que ainda sabe andar." A porta se abriu lentamente e Andrew apareceu no corredor. Ele havia esperado do lado de fora, respeitando o pedido da moça. Mas vendo seu filho parado no meio da sala, com as mãos tremendo no ar, como se estivesse aprendendo a voar, caiu de joelhos. O impacto foi tão grande que não houve gritos nem reações exageradas, apenas lágrimas silenciosa, forte, desesperada. Ela rastejou até o filho,
Abraçou as pernas, depois o tronco, depois o rosto, como se quisesse segurar cada centímetro daquele milagre com suas próprias mãos. Você está andando, ela repetiu em choque. Eduardo chorava, mas sorria. Ela é uma super-heroína, pai. Isso me acordou por dentro. Andrés virou o rosto para Iris, que apenas ele observou calmamente, sem orgulho, sem ostentação, como alguém que sabe que o importante não é ser visto, mas sim ser necessário. E nisso Sala, onde nenhum médico, terapeuta ou cientista conseguiu entrar, uma menina conseguiu o que ninguém mais conseguiu. Sem aplausos, sem testemunhas, apenas com fé. Andrés ainda estava ajoelhado no chão da sala quando Eduardo, com passos curtos e incertos, o ajudaram a se levantar. Era como se o filho agora, ele segurou o pai, não com a força física, mas com o milagre que carregava nas pernas e no olhar. O homem enxugou o rosto, sem saber o que dizer, ainda atordoado com o que testemunhara. Queria agradecer, queria se desculpar, queria fazer tudo ao mesmo tempo. Mas Iris, sentada no canto da sala, apenas observava em silêncio. Seu rosto não mostrava nenhum sinal de exaltação. Não havia vaidade, nem infantilidade, nem triunfalismo. Apenas calmo, profundo, como se para ela aquilo fosse apenas o começo. Horas depois, já na sala principal da casa, Andrés servia água com mãos trêmulas. Angélica sentou-se no sofá ao lado de sua filha, ainda sem acreditar no que estava vivenciando. Eduardo, deitado entre as almofadas, agora ele sorria com a serenidade de quem redescobriu algo em que acreditava perdido para sempre. Andrés andava de um lado para o outro. Ele precisava conversar. Faça alguma coisa. Quebre esse silêncio com um gesto condizente com o que aconteceu. Não sei como te agradecer, começou ele. Você realmente mudou tudo. Passei a vida tentando controlar o mundo com dinheiro, com influência, e nada disso funcionou. Mas vocês dois, eles fizeram o impossível. Angélica ouviu, mas manteve sua, olhando fixamente para Iris, como se soubesse que seria da filha que viria a resposta que realmente importava. Só quero agradecer, quero agir. Vou te dar tudo o que você precisa. Uma casa confortável e decente, segurança, dinheiro, um emprego que você merece. Angélica. Olá, Iris. A melhor escola, as melhores oportunidades. Tudo o que eu puder fazer, eu posso fazer. Eu vou. Você merece o mundo. O silêncio durou apenas alguns segundos, até a voz doce, mas surpreendentemente firme, de Iris surgiu como um raio de sol através da janela. Nós aceitamos socorro. Andrés deu um suspiro de alívio, mas antes que ele pudesse sorrir, ela continuou. Mas isso não é suficiente. As palavras perfuraram a sala com uma força que não correspondia ao tamanho do corpo que as proferiu. Andrés franziu a testa, confuso. Como assim, não é o suficiente? Iris olhou para ele diretamente, não com raiva ou arrogância, mas com uma espécie de clareza que vem de dentro, como alguém que vê além da superfície. Você realmente precisa mudar, não apenas para nos ajudar, mas para tornar-se alguém que não machuca mais ninguém. Andrés permaneceu imóvel, como se estivesse diante de um tribunal invisível. Eduardo sentou-se lentamente, atento. Angélica também permaneceu em silêncio. O Senhor tem muito, Senhor Andrés. O Senhor tem poder, tem voz, tem alcance, mas enquanto isso for usado apenas para manter tudo como está, não tem utilidade. Você tem que ensinar ao seu filho o que é certo, mostrando a ele que as pessoas cometem erros, mas podem consertá-los, que o dinheiro pode ajudar, mas somente se for usado para levantar aqueles que caíram. E esse arrependimento não pode ser apenas um sentimento. Ele tem que se tornar uma ação. Essas palavras pareciam simples, mas cortavam profundamente. Andrés sentia como se algo dentro dele estivesse sendo exposto. Mas em vez de se defender, ele apenas olhou para baixo porque era verdade. Porque era eu sabia. Porque no fundo talvez fosse exatamente o que eu sempre precisei ouvir. Você tem razão. Ele disse com a voz embargada. Pela primeira vez na minha vida, alguém me diz isso
olhando nos meus olhos, e eu entendo. Íris se levantou, foi até ele e pegou a mão dele. Seu filho começou a andar. Agora é a sua vez. Então ele disse com um gesto leve, mas que pesava como um juramento: o futuro ainda não é. Tinha forma. Mas naquele momento, André sabia que não bastava consertar o presente. Era hora de reconstruir o passado com ações e talvez se tornar alguém de quem não teria vergonha. As palavras de Íris ressoaram dentro de Andrés como uma ordem silenciosa, mas impossível de ignorar. Não se tratava de gentileza, mas de reparação. E ele soube pela primeira vez com absoluta certeza que o tempo dos discursos terminaram. O que quer que viesse a seguir tinha que ser visível, real, tocando outras vidas, como a de Angélica, como a do próprio Eduardo, como a daquela menina que, sem perguntar nada, mudança, eu o via como alguém ainda capaz de mudar. Nos dias que se seguiram, os primeiros passos foram quase tímidos, mas consistentes. Andrés começou na sua própria empresa, onde durante anos reinou com austeridade e distanciamento. Chamou a diretores, chamados aos departamentos, pediram relatórios de ex-funcionários demitidos em processos duvidosos. Ele criou um comitê interno apenas para revisar todos os desconexões dos últimos 5 anos. Quero me reunir com cada pessoa que sofreram uma injustiça aqui dentro, e eu quero olhar nos olhos deles, disse ele, diante de uma sala cheia de executivos perplexos. A notícia se espalhou. Foi como uma onda de choque. Ele caminhou pelos corredores. Os funcionários que costumavam abaixar a cabeça ao vê-lo, agora eles o observavam com curiosidade e um certo respeito silencioso. Mas Andrés não parou ali. Ele reuniu os lucros da última década, revisou os investimentos, ele reduziu os excessos pessoais e doou milhões a instituições que eles atenderam: mães solteiras, mulheres em situações vulneráveis, crianças em albergues. Ele não anunciou nas redes sociais, não contratou agências de relações públicas, apenas fez isso com discrição, com propósito. Eduardo o acompanhou em muitas dessas ações. Eles começaram a visitar abrigos, clínicas e escolas públicas juntos. O menino, agora caminhando, embora ainda um pouco inseguro, ele começou a perguntar tudo. Eu queria saber por que aquelas pessoas estavam lá, porque alguns lugares não tinham camas, porque algumas crianças não tinham pais. Andrés respondia como podia, e quando não podia, eu sabia o que dizer, apenas ouvia. Foi a primeira vez em anos que aprendi mais do que aquilo que ele ensinou. Pai, vamos continuar fazendo isso? Eduardo perguntou após uma visita a uma ONG que cuidava de crianças com deficiência. André olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas. O resto de nossas vidas, filho. Agora nós vivemos para isso. E eles realmente viveram. Juntos, eles criaram um programa de reabilitação infantil. Com fisioterapia gratuita, expandiram as casas. Anfitrião. Andrés começou a oferecer bolsas de estudo dentro de sua própria empresa. Ele criou uma cláusula contratual que exigia a reserva de vagas para mães que estavam recomeçando. Era outro homem, mas mais do que isso, ele era um homem que estava se tornando quem ele deveria ter sido desde o começo. Às vezes, em meio a reuniões com lideranças comunitárias ou visitas a projetos sociais, Andrés se surpreendia olhando para Eduardo e pensando em Íris. Ela não pediu nada, não exigiu aplausos. Ele ficou apenas com a mãe, estudando em silêncio, observando tudo à distância, mas sua presença era sentida em cada gesto. Era como se a transformação começou com ela e continuou a se expandir em círculos invisíveis, mas poderoso. Com o passar das semanas, as pessoas começaram a notar. Jornalistas investigaram as mudanças. Colegas de trabalho ficaram desconfiados, alguns criticavam, outros zombavam. Mas Andrés não se importava mais. Pela primeira vez, sua reputação não se baseava em números, mas em algo infinitamente mais valioso, certo?
Eu não estava procurando redenção pública, eu estava procurando impacto real e o estava encontrando em cada mão apertada, cada casa restaurada, cada olhar de esperança recuperado. O sol brilhava forte quando Andrés estacionou o carro em frente a uma casa, um único andar, pintado de fresco, com grandes janelas e um pequeno jardim com flores recém-plantadas. Era uma manhã tranquila, mas havia algo no ar que fez parecer que o tempo tinha parado só para aquele momento acontecer. No banco de trás, Íris e Angélica olhou pela janela sem saber para onde iam. Eduardo, no banco da frente, sorrindo com os olhos iluminados de expectativa. "Onde estamos?" perguntou Angélica, franzindo a testa. Andrés saiu do carro, caminhou até o lado e abriu a porta. Abriu a porta para eles com um gesto respeitoso, quase cerimonial. "Quero mostrar uma coisa a vocês", disse ele. "Algo que é você." Ambos caminharam confusos, lado a lado. Quando chegaram na frente no portão, Andrés estendeu um molho de chaves para Angélica. "Esta casa foi feita sob medida. Cada parede, cada detalhe é seu. Não por caridade, mas porque você merece recomeçar. Um lugar que respeita a história que carregam." Angélica arregalou os olhos. Por um momento, ele não conseguiu falar. Passou a mão no portão e depois na madeira. Da porta. Era real. Tudo era real. "Isto é para nós", ela sussurrou. "Para você. E tem mais." Andrés abriu a porta com cuidado. Lá dentro, uma casa viva. Uma sala de estar iluminada, uma cozinha com frutas na mesa. Fruteira. 2 cômodos, um deles com paredes pintadas de azul claro, preenchidos de livros, brinquedos simples e uma escrivaninha sob a janela. Na cama, um novo uniforme escolar dobrado com o nome de Íris, bordado no bolso. Ela vai estudar onde quer ser registrada. E você, Angélica, tirou um envelope do bolso e colocou em suas mãos. Você tem um emprego garantido, não como um favor, mas porque a sua habilidade sempre mereceu um lugar de destaque. Ela abriu lentamente. Era um contrato justo, digno, com um salário justo. Pela primeira vez, teria que escolher entre sobreviver e cuidar da filha. Íris caminhou até o centro da sala e olhou ao redor calmamente. Então ele olhou para Andrés, que agora ele a observava silenciosamente, esperando por qualquer sinal, um gesto, uma palavra, um sorriso. Ela se aproximou lentamente, levantou a vista e disse: "A casa é linda, o trabalho é justo, a escola é maravilhosa, mas nada disso é o mais... É importante, não é?" perguntou Andrew, confuso. Ela balançou a cabeça. "É mais importante é a mudança que você está fazendo, não apenas em nossas vidas, mas em que de todos aqueles que você ainda pode alcançar." Essa frase caiu sobre ele como um bênção. Não houve acusação nem reprovação, apenas a serena compreensão de que alguém que viu a semente germinar e agora observava os frutos. Eduardo se aproximou, pegou na mão da menina e disse com os olhos brilhando: "Você é como uma faísca, sabia? Você ilumina as pessoas por dentro." Íris sorriu. "Só precisamos lembrar as pessoas quem elas eram antes de esquecerem." Andrés respirou fundo, olhou para o céu e depois para a menina que tinha confrontado, curado, libertado. Ele abraçou Angélica com respeito, ele abraçou Íris com gratidão. E lá, com os 4 reunidos em silêncio, em uma nova casa construída. Sobre as ruínas de erros antigos, algo foi completado, algo que ninguém poderia ter, a fortuna jamais poderia comprar. Foi um novo começo. Mas, acima de tudo, foi o reconhecimento do verdadeiro valor das pessoas, da humildade e da fé. E tudo começou com uma menina que só pediu um prato de comida em troca de um milagre. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal para ver mais vídeos. Curta esta, deixe seu like para nos apoiar e ative as notificações para não perder nada. Perca qualquer novidade. Isso nos ajuda a continuar criando o melhor para você. Até o próximo. E a sua presença aqui faz tudo valer a pena. Conta pra gente, de qual cidade ou país você está assistindo?
Escreve nos comentários. Eu tô vendo daqui de cidade ou país. Vai ser lindo ver esse mapa de emoções se formando nos comentários. It's okay, Gambit. We were looking at my stats earlier. Look at my Huskar. I kept trying. 26 losses. Yeah, what's the joke? They eat to freshen their breath. I don't know. No, I'm never. No, because he really did laugh out loud. I heard him. I heard him laugh out loud. Why was he so fast? Combo. Chat, do you guys want to say hi to Chromie? Get in here, sweet cheeks. Huh? Get in here. Yeah, say hi to chat. Wait, he's coming. He's coming. Get in here. Say hello, chat. Say it. Hey, Jeff. Thank you. Bye, Jeff. He loves it over here. Oh wait, they wanted you on my lap. You're like, On my lap. Come here, baby. Yeah, he wants me to do his makeup. Come to mama. There we go. Come up. Oh god. hey. Hi, lazy bum. This is my baby. He's cuter than me. That's not hard. Nah, that's not true. He's the nicer one in the relationship. I kid. We're both equally nice. Should I play one more? Blink once, chat. Blink once if I should play more. One more. Did everybody blink? Who's blinking? Muffin? That's one blink. That's all I needed, baby girl. Blink for the next year. That's just so you can try to catch up to me in MMR. If you want to double down, so you have to. If you win, you're crazy ahead. If you lose, you're still ahead. Period. But my birthday's coming up. You can't hit Immortal before me. It's not fair. Oh, and you found a bad bitch. Wait, new lady in the chat. Yes, April 3rd. Everybody better be here. Okay? April 3rd. Thank you, bitch. Thank you. Thank you for the 3-month subbies. Appreciate you hanging out for that long. Protection from is 25 MMR. Hell yeah. A Friday? Yes, and I took off for my birthday, so you know what that means. Big old birthday stream. Quit your job. Quit your job. Everybody should have off for April 3rd. National holiday.
My birthday. It's okay, you know, first name is meant to be lost. 10 seconds to go. 5 seconds. Also, I didn't realize that Easter is coming up on Sunday. Not this Sunday, next Sunday. I didn't realize Easter was so soon this year. I also didn't know that Easter can be in March. I just recently learned that. Also, yes, Gamut, I am playing tomorrow. Well, yes, I am, but I don't know what the... What was I saying? I have to get my blood drawn. Yes, I have to get my blood drawn. My dad's coming over to bring over some furniture for our balcony so that we can sit outside and enjoy the weather. And what else was I gonna do tomorrow? Oh, Resident Evil. I'm playing that tomorrow for a little bit. So I'll either do Dota before, yes, and the gym. Packed and busy for Saturday. Get our cardio in another way, baby. I don't know if I'm gonna start with Resident Evil and then switch to Dota or vice versa. I want to kiss you on the mouth. Alright. We're in it. I'm playing Witch Doctor. The power of Skriok cannot be questioned. This one is in the bag. Actually, don't want that. I'd get ready if I were you. Very fine. Pay up when I'm awake and clean. Oh, I don't play with people that shower. I'm so sorry. Here I come. By my bones. Stinky players only. A twisted path. The map of all of time unfolds before me in lines that streak across the astral What? plane. Yeah. Sleep well. Sweet dreams of techies. On my round. Silence, fool. Okay. Not to worry. Battle will commence in 30 seconds. Oh yeah, it's in the bag. Forward. I'm leaving that kid. Bye. A loud mouth betrays a lack of skill. With vim and We vigor. gotta end another bounty rune. Oh my god. Thank you. Yes. I almost had my boots. All's well. Yes. Oh. Thank you. A twist. With vim and vigor. I have another Slark though. That hasn't gone very well for me tonight. Here I come. Yes, indeed. Very fine. Die.